Olá, seja muito bem-vindo. 2 de junho, sexta-feira. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 2 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a nutricionista infantil Débora Neves para conversarmos sobre a introdução alimentar para crianças e o combate à obesidade infantil. Débora, bom dia para você. Muito obrigado por ter comparecido aqui ao nosso estúdio para a gente falar de um tema muito bacana, um programa, né, voltado aí a quem tem uma criança em casa, os pais, avós, tios, enfim, para a família toda, né, voltado ali a um bem-estar infantil. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Queria começar o nosso programa então falando com você como que seria o início, né, a introdução alimentar ideal para uma criança de modo geral. Então, a introdução alimentar, a gente precisa observar alguns marcos, né? Para que ela ocorra, a criança tem que ter 6 meses, a criança tem que apresentar alguns marcos do desenvolvimento, né? Sentar sozinha, ter controle de cervical, diminuir a protusão de língua, o reflexo de protusão de língua que a criança faz, né? Então, isso precisa ser avaliado com o pediatra ou com o profissional nutricionista para que possa ter a liberação para começar essa introdução alimentar. Outro ponto muito importante da introdução alimentar é a expectativa dos pais, né? Os pais, quando acham que vai começar a introdução alimentar, já acham que a criança vai comer e bater pratão. E não é bem assim que acontece, né? É um momento em que a criança ela vai estar descobrindo os alimentos, porque até então ela só mama, né, ou a fórmula na mamadeira ou o leite do peito. Ela não tem contato com outros alimentos. Então é um momento de descoberta com o cheiro, o tato, né, o paladar. É um momento em que a criança vai aprender que existem outras formas de se alimentar a não ser o leite materno. Legal. E aí, quais seriam os primeiros alimentos, assim, que seriam ideais, né, indicados por você que seria uma nutricionista infantil, pediatras, enfim, pessoas especializadas nesse caso? Seriam aquelas comidas mais pastosas? O que seria o ideal para iniciar? Então, quando a gente inicia a introdução alimentar, não tem mais hoje um alimento, precisa começar com X alimento. Antigamente era com suquinho de laranja-lima, né, que os pediatras e alguns nutricionistas orientavam, porque era a orientação da época, mas isso há muitos anos atrás. Então, como que a gente começa a introdução alimentar? Eu costumo orientar com o alimento da época. Por quê? Porque é um alimento que tem menos agrotóxico, é um alimento que está mais disponível, então está com um preço mais acessível. Não tem um alimento X. Preciso começar com a frutinha? Pode ser com a frutinha. Qual fruta? A fruta que o pai, né, que os pais ou os responsáveis escolher que querem começar, a fruta que tem acesso. Mas eu posso começar, por exemplo, com já a papinha? Posso começar com a papinha. Depende muito da rotina e da dinâmica familiar, né? Lembrando que é um processo em que a criança vai descobrir esses alimentos. Muito importante também é a gente ficar atento à questão das texturas. Antigamente, liquidificava-se tudo no mix ou processava tudo e dava para a criança. Hoje não. Hoje a gente precisa oferecer para a criança de forma separada, obviamente bem cozido, por exemplo, um arroz mais cozidinho, em papa, né, para a criança conseguir ali mastigar, mesmo sem dentinho, tá? É outra coisa que os pais às vezes se preocupam muito. Meu filho não tem dente, como que ele vai comer? Ele consegue comer. Né, a gengiva, ele consegue. Então, observar a textura e oferecer esses alimentos de forma separada. Não mixar tudo, processar tudo, não tem mais essa necessidade. E, Débora, e aquele mito, enfim, você pode até falar um pouquinho sobre isso, do paladar infantil. Desde muito cedo a criança já pode manifestar rejeição a algum alimento que ela não gostou do sabor. Isso existe, isso não existe? Ou isso pode realmente ser algo assim com maior fundamento, mas quando a criança é um pouco mais velha, que daí ela vai ter mais noção, né, do que ela gosta? Como que é isso aí? Então, o paladar infantil ele é caracterizado como a recusa alimentar de alguns grupos de alimentos. Geralmente nós vemos mais em adultos. Por quê? Porque passou pela fase da introdução alimentar, passou pela fase da infância e essa criança apresentou alguma seletividade, alguma recusa, algum transtorno por questões sensoriais que não conseguia comer certos tipos de alimento e isso não foi devidamente tratado e acompanhado, né, com terapias alimentares. E aí a criança pode chegar, né, já na fase adolescente ou na fase adulta com esse paladar muito restrito, em que às vezes se come um arroz ou um macarrão, não se come frutas, não se come legumes, por N fatores, né?
Então, realmente precisa ser tratado quando a gente identifica na criança que ela tem essa recusa, que ela não gosta de determinados alimentos, que ela é seletiva, né? Os pais precisam se atentar a isso, procurar ajuda profissional, fazer terapia alimentar, procurar, né, um bom pediatra, um bom nutricionista para caminhar junto, para conduzir esse processo, para que a criança não fique adulta, né, não chegue à idade adulta muito restrito da alimentação, ocasionando aí ao famoso paladar infantil, né, que come só coisinhas poucas e não tem uma gama de alimentação mais ampla e diversificada. E só para fechar até esse assunto, com relação ao paladar infantil, muitas vezes a gente imagina as pessoas que são muito voltadas a comer doce. Isso também é verdade? Porque o paladar doce, ele é mais agradável, né? Então, a criança tem uma aceitação maior. Então, se a gente não estimula a criança, a gente não traz esse paladar para a criança de uma forma de alfabetizar esse paladar da criança, para que ela aprenda a gostar e a apreciar. Isso é um aprendizado, né? Os sabores amargos, os sabores mais adocicados é muito mais fácil, mas o sabor azedo, aprender a apreciar e a incluir esses alimentos no dia a dia vai ficar realmente complicado. E o doce é muito mais gostoso, né? Então, a tendência é gostar mesmo. Realmente. Débora, vou pedir licença a você, logo mais voltamos a conversar, porque agora você confere o resumo do que aconteceu na última sessão ordinária. Nesta última quarta-feira, dia 31 de maio, tivemos a 18ª sessão ordinária do ano. Fique com a gente e confira tudo o que aconteceu no nosso resumo da sessão. No primeiro expediente, tivemos 110 indicações protocoladas, além de 22 moções, 15 requerimentos e também 9 pedidos de informação. Destaque para os questionamentos do vereador Luiz Flávio, do PT, que pede respostas ao prefeito sobre um imóvel abandonado no Jardim Bela Vista. Esse imóvel fica localizado ali na rua Nossa Senhora de Fátima, e a dona Ana Lúcia e outros moradores ali da região me procuram porque esse imóvel está completamente abandonado, com mato alto, está servindo ali de abrigo muitas vezes para as pessoas utilizarem entorpecentes e tem incomodado toda a vizinhança. Como nós já temos uma lei que foi aprovada nessa casa, que faculta ao município arrecadar o bem, ou seja, se apossar daquele bem e fazer leilão ou fazer uma destinação de imóveis abandonados, nós estamos questionando aqui a prefeitura. Por que não fez isso ainda? A princípio, na ordem do dia, havia 3 projetos protocolados para discussão. Contudo, o vereador Valmir do Parque Meia Lua, autor de 2 projetos pautados, acabou não comparecendo à sessão por questões de saúde, fazendo com que 2 propostas fossem retiradas da pauta. Desta forma, o único documento apreciado foi o projeto de lei de autoria do presidente da Casa, vereador Abner Rosa, do PSDB, que instituiu o Maio Laranja, mês dedicado ao combate da exploração sexual de crianças e adolescentes. Quero acrescentar aqui uma preocupação muito grande que nós temos visto. Eu tenho seguido algumas pessoas no Instagram, na rede social, pessoas que também lutam contra o abuso e a exploração sexual infantil de crianças e adolescentes. E o que nós temos visto é muito triste. São até pais que são coniventes com a exibição de seus filhos na rede social, praticando danças sensuais, né? É muito triste. Eu gostaria até de mostrar alguns vídeos aqui que não mostram o rosto dessas crianças, mas de uma dessas mulheres que lutam contra a exploração sexual, ela mostra o perigo que é. Então, fica esse alerta também aos pais. Tomem muito cuidado, porque esses vídeos que você, às vezes, é conivente, que você mesmo grava dos seus filhos, né, da sua filha, esses vídeos estão sendo usados por abusadores no mundo inteiro. Esses vídeos são usados por exploradores no mundo inteiro. Quem também falou sobre a proposta foi o vereador Roberto Abreu, que citou a importância de um segundo conselho tutelar na cidade. Não podemos tolerar tal
situação. Então, o que eu venho dizer aqui, para você que nos assiste, ao presidente Abel pela iniciativa, que nós estamos juntos nessa questão e quero ressaltar mais uma coisa, que eu acho que a gente precisa evoluir, amadurecer, a questão do segundo Conselho Tutelar na cidade de Jacareí. O Conselho Tutelar é um órgão importantíssimo para a cidade, que faz uma luta que mais uma vez eu falo que é invisível, mas é muito importante e a gente precisa pensar numa cidade desse tamanho, fortalecer o Conselho Tutelar, fortalecer as redes protetivas. O projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis e aguarda sanção ou veto do prefeito. E assim foi a 18ª sessão ordinária. Caso queira ter acesso a todos os documentos na íntegra, acesse o site do Legislativo clicando na aba Produção Legislativa. Não se esqueça de ficar por dentro do nosso conteúdo assistindo ao nosso canal 39.2 Digital ou 12 da NET. E também ficando de olho em nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e o nosso site oficial. Este foi o resumo da sessão. Até a próxima semana. Muito bem, agora a gente volta a falar com a nutricionista infantil, Débora Neves. Débora, no final da nossa última parte da conversa, né, você estava comentando até sobre os doces do paladar infantil. E os doces que são permitidos, assim, qual que seria o modo certo, mais equilibrado, né, da criança ter acesso aos doces, que eu acho que é uma coisa, né, que faz parte da infância, ganha alguns doces na escola, com os tios, os avós, enfim. Qual o segredo para ter equilíbrio e também, assim, se é permitido, se é possível mesmo que eles também tenham contato com esses doces mais industrializados ou a ideia é recorrer mais ao sabor das frutas ou algo mais natural? Como que os pais podem resolver essa questão? Então, não tem como a gente viver numa bolha, né? Sim. Nós temos acesso a essas coisas, então precisa ter primeiro equilíbrio. Até 2 anos, a gente não recomenda que a criança tenha acesso a açúcar, o açúcar de adição, né? Preparações à base com açúcar não é recomendado. Mas não dá para você fugir e ignorar o fato de que a criança vai numa festinha e vai querer comer um brigadeiro. Então, eu acho que precisa ter equilíbrio, precisa ter conversa, né, com os pais. Olha, hoje pode, hoje não pode. Recorrer a doces que são um pouco mais saudáveis, né? Às vezes um chocolate 70%, que para quem não está acostumado a comer é um pouco mais amargo, mas isso tudo é aprender a alfabetizar o paladar, né? E a criança pode gostar disso também. Pode gostar disso. Se ela aprende, ela tem o acesso a isso, né, desde a infância, ela vai aprender a gostar daquilo, né? Doces de fruta, né, ou geleias, ou doces à base de fruta. Nada contra um brigadeiro, nada contra um chocolate, né, uma bala. A criança vai ter acesso a isso em algum momento, mas a gente precisa ter o equilíbrio, que isso seja a exceção e não a regra. Quando a gente tem, por regra, uma alimentação balanceada, e não adianta também a gente querer que a criança coma bem se os pais não comem. Uhum. Não adianta querer que a criança coma fruta se ela nunca vai ver o pai, né? Falo os pais, mas é os responsáveis, o núcleo familiar daquela criança consumindo aquilo. Ou se tem, muitas vezes, uma gavetinha lá do adulto cheio de guloseimas que o adulto pode comer e a criança não. Então, não é o caminho. Precisa ser um equilíbrio. Até por curiosidade, a criança pode tomar adoçante? Eu falo que muitas vezes assim vai dar algum suco, alguma coisa. Não, às vezes o responsável não quer dar o açúcar adicionado, como você comentou, mas coloca adoçante. Isso é permitido? Não é o indicado, não? Né? As pessoas precisam ter uma relação com o adoçante, independente de ser criança ou adulto, as pessoas precisam ter uma relação do adoçante, que ele é uma alternativa quase, entre aspas, quase um medicamento, sabe? Para o diabético que precisa ali, mas precisa ter muita parcimônia para usar. Eu não indico realmente o adoçante para a criança, porque se você dá o adoçante para a criança, você está oferecendo ali um sabor adocicado e ela não vai aprender o sabor natural do suco ou do doce que ela esteja comendo ali. Então, não é o indicado. Legal. E, bom, você até comentou sobre equilíbrio. Você acha que cabe algumas regras que cada família pode adaptar para a sua realidade? Do tipo assim, olha, durante a semana a gente vai comer assim, mas final de semana a gente vai num cinema, vai fazer alguma coisa.
ali naquele momento é permitido comer alguma coisa? Você acha que vale, pelo menos assim, nessa regra 80-20, 80% a gente segue uma prática mais saudável e em 20% do tempo a gente pode dar uma flexibilizada? Você acha que isso é uma negociação legal com a criança de equilíbrio? Com certeza. O comer, a gente precisa entender que o comer é uma construção social, né? Não dá para a gente viver, como eu falei, numa bolha. Então, cabe-se em cada família, dentro da sua realidade, negociar isso com a criança, organizar isso com a criança. Olha, de segunda a sexta, a gente vai comer bonitinho, tem que comer salada, tem que comer uma frutinha, mas no final de semana, também com equilíbrio, também não pode, né? Ai, tá liberado tudo. Não, no final de semana você vai poder escolher um doce para comer, ou a gente vai poder comer uma sobremesa doce no final de semana, porque isso faz parte também, né, do dia a dia, cria memórias afetivas e a criança aprende o equilíbrio. Porque se você restringe demais, a gente vai para um outro ponto que é da compulsão. Então precisa ter um equilíbrio e é uma linha muito tênue e depende muito da dinâmica da família. Então, ter ali os pais presentes, os responsáveis presentes, organizando essa dinâmica, dirigindo. A criança não sabe ainda o que é bom, o que é importante, o que ela deve fazer. Por exemplo, se a criança falar, não vou escovar dente. Os pais sabem que é importante escovar dente. Você vai lá, vai orientar, vai, não, você precisa escovar o dente. Com a alimentação também é a mesma coisa. Você sabe o que é importante para a criança, os pais sabem o que as crianças precisam, então precisa estar ali direcionando. Legal, realmente é uma questão de equilíbrio, né, e de supervisão ali com responsabilidade. Com certeza. Débora, eu vou pedir licença a você, logo mais voltamos a conversar. E mudando de assunto, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Vigilância de Zoonoses, irá aplicar a vacina antirrábica em cães e gatos neste final de semana, sábado dia 3 e domingo dia 4, das 9 horas da manhã até ao meio-dia. A vacina é gratuita e para este fim de semana não há necessidade de agendamento prévio. A imunização dos animais será feita por meio de distribuição de senhas a partir das 9 horas. No sábado, a vacinação será realizada no bairro do Pinhal, na estrada Figueira, de número 3530. Já no domingo, a campanha acontece no Parque da Cidade, que fica aqui no centro, na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, de número 489. E aqui em Jacareí, uma boa rotina de atividade física tem sido fundamental para promover o desenvolvimento e a autonomia de crianças típicas e atípicas. Confira detalhes na reportagem. A prática de atividade física é essencial para o bem-estar de todos. Mas no caso de crianças autistas, o exercício físico pode desempenhar um papel crucial em seu desenvolvimento. Em Jacareí, uma academia tem se destacado ao oferecer um programa que utiliza a psicomotricidade como ferramenta no desenvolvimento motor de crianças atípicas. A psicomotricidade ela trabalha em 3 aspectos: emocional, cognitivo e o aspecto motor. Falando da parte emocional, é como a gente vai abordar essas crianças, né? Nós precisamos oferecer carinho a essa criança, fazer com que essa criança crie um vínculo, uma segurança com o profissional que está com ela. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é a questão cognitiva. Conforme você já está com a criança, você está trabalhando com essa criança, você começa a entender como funciona a questão de direcionamento, né? Como você vai pedir, como que você vai fazer com que essa criança execute aquilo que você quer. Então você tem que fazer essa informação chegar na criança para que ela possa entender e executar, né? Então aí a gente trabalha essa parte cognitiva. E a parte motora é a parte da execução, né? A parte do corpinho trabalhar. O Gabriel tem 5 anos e nas aulas tem mostrado melhorias em seu desenvolvimento. Sua mãe enfatiza a importância da interação social. Foi gratificante o desenvolvimento do meu filho aqui. Ele está aqui tem 1 ano, mais de 1 ano, e cada dia ele melhora mais. Quando ele entrou aqui, ele não tinha contato visual, a interação era muito pouca, equilíbrio não tinha, eles trabalham bastante. Por exemplo, eles trabalham o movimento da pinça, que ajuda na escola, a coordenação grossa. Então, assim, é gratificante. Os programas oferecem atividades como jogos, circuitos e brincadeiras que estimulam a coordenação motora e o equilíbrio. Tudo é adaptado para atender às necessidades específicas de cada criança. A fala dele hoje, ele já forma a frase, ele já dá início para a conversa, ele já se expressa melhor, ele sabe o sentar, o brincar.
o interagir com o outro, com o próximo. Então, assim, ele desenvolveu muito, muito mesmo. Isso ajuda tanto na escola, quanto quando ele, no dia a dia. Por exemplo, antes ele não sabia pegar no lápis, ele não conseguia trabalhar, né, por causa da coordenação. Hoje ele pinta super bem. E para quem ensina, é uma conquista importante ver a evolução de cada aluno. A parte prazerosa é quando você pega uma criança tímida, como você falou, né? E ela começa a interagir, começa a responder alguns comandos. Até mesmo quando uma criança vem, a mãe fala assim, ele não salta. Aí você passa a trabalhar com ele e a criança começa a saltar com os 2 pés, fazendo certinho. É gratificante tanto para nós quanto para a mãe ver a evolução da criança, né? As crianças aprendem, crescem e se conectam de maneiras diversas. Foi valorizando essa singularidade em cada uma que surgiu essa iniciativa. Aqui elas podem ser vistas, ouvidas e incluídas de maneira divertida. E mesmo que os ritmos sejam diferentes, o acolhimento será igual. Pois bem, agora voltamos a falar com a nutricionista infantil Débora Neves. Débora, a gente acompanhou uma matéria, né, que fala sobre atividade física. Queria até entrar nesse assunto com você, porque uma coisa está ligada à outra, né? Alimentação, nosso corpo retém, transforma isso em energia, enfim, e pode ser até o acúmulo, se caso, né, dependendo da alimentação. E a atividade vem para gastar essa energia que está no nosso corpo e, claro, né, a atividade física tem benefícios, assim, diversos no nosso corpo, né? Depois a gente vai até entrar no lado da obesidade, no segundo bloco, que eu acho que seria bacana a gente deixar um bloco específico para esse tema, mas se puder comentar já agora, até por conta da matéria, com relação à atividade física, qual que é a importância desse equilíbrio também, da junção dessas duas funções importantes, né? O se alimentar e o se exercitar. A gente está hoje numa sociedade muito imediatista, tudo muito rápido, muito tecnológica. As crianças hoje têm acesso a telas quase que o dia todo, então elas ficam sedentárias. Vou falar na nossa época, entrega a idade, né? Mas a gente, quando assistia televisão, que queria mudar de canal, por exemplo, tinha que levantar, ir lá e mudar o canal. Hoje a gente tem o controle, a gente já não se levanta. Então, tudo hoje colabora para que a gente fique o tempo todo sentado, né? E alimentar bem, ter uma alimentação equilibrada é fundamental. Mas a nutrição, ela trabalha com um tripé, né? A gente precisa ter uma saúde emocional. Muitas crianças, às vezes, estão tão ansiosas que comem por ansiedade. E a gente também precisa movimentar o corpo. Porque senão essa energia que a gente consome nos alimentos, a gente não gasta ela e o excesso vira, né, a obesidade, os acúmulos de gordura, enfim. Então precisa realmente, né, os pais aí levarem as crianças para os parques, movimentar. Não dá para ir numa academia, vamos andar de bicicleta. Né? Nós temos aqui na cidade, né, vários parques que dá para fazer isso. Então a atividade física, sem sombra de dúvidas, ela anda lado a lado com a nutrição ali para reduzir esses impactos que têm acontecido. O interessante é que você até comentou, né, dos pais se alimentarem bem e a criança fazer isso também como um reflexo. Nesse caso também, né, se os pais forem adeptos de uma atividade física e, claro, que seja possível que a criança participe, também é bacana, né, que tenha um momento de interação, um momento bem saudável juntos, né? Com certeza. O exemplo, gente, ele arrasta, ele faz. Não adianta você falar para o seu filho, você tem que fazer. Ele vai olhar para você e vai falar assim, mas meu pai não faz. Então por que eu tenho que fazer? Não tem que ser uma atividade em família, eles têm que ser uma rotina da família. Essa alimentação saudável, essa alimentação equilibrada, a prática de atividade física, né? A escola também, né? Os lanches que oferecem nas escolas, não é só mais um lanchinho, né? O nosso corpo, ele é emaranhado de células. E aí eu gosto de fazer a analogia de uma engrenagem, por exemplo. Se eu tenho ali um dentinho da engrenagem que não está funcionando bem, ou que está quebrada, ou que está desgastada, essa engrenagem ela pode até rodar, mas com um pouco mais de dificuldade. E o que essa maquinaria celular precisa para funcionar bem? Precisa de nutriente. Precisa de nutriente. Não só calorias, né? Muitas vezes a criança não come em termos de volume, não come muito. Mas em termos calóricos, é um excesso. Né? Às vezes você vai lá comer um sanduíche, que se você comer um prato de arroz, feijão, carne, salada, você come até menos calorias
e você tem muito mais nutrientes, vitaminas e minerais para fazer com que o seu corpo funcione bem, que essa engenharia celular funcione bem. Então, precisa se atentar a isso. Legal. Débora, nós faremos uma breve pausa agora e no segundo bloco voltamos a conversar. Nós vamos agora para um rápido intervalo. No próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre a Feira de Empregabilidade da Anhanguera. Fique conosco, a gente volta já. Vamos começar essa entrevista falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. A gente no Destaque volta daqui a pouco, até já. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 18ª sessão ordinária do ano. O vereador Roninha, do Podemos, comentou o pedido de informação sobre melhorias a serem realizadas em alguns campos de futebol do município, sobretudo em relação à construção de vestiários aos jogadores. Veja. Quero comentar, dar os parabéns ao Paulinho, dizer que ali eu já apitei muito jogo ali. A gente sabe a dificuldade que é quando você vai apitar um jogo e os jogadores têm que trocar de roupa na beira de campo. Principalmente agora que o futebol já não é mais somente focado para o futebol masculino, né? Tem o futebol feminino também aí na nossa cidade, o Djalma. As mulheres acompanham aí seus maridos na beira de campo e ali ficou meio complicado. Eu lembro, Paulinho, que no começo foi solicitado ali um container de ferro na época que ia fazer de cimento por cima e depois passaram a ser a de broco. Então não usou, aí agora vai ser um vestiário de broco e a prefeitura tem que dar um parecer. Porque o Paulinho do esporte e o Paulinho dos condutores são os dois mais cobrados nessa área aí de esporte, querendo ou não, aqui na nossa cidade, do futebol amador. Isso aí está claro para nós, vereadores. Então, acho que está na hora de dar uma solução, basta naquilo ali, para que entregue para a população da forma que tem que ser entregue e para ser usado por todos. Mas meu voto é favorável e volto a dizer, parabéns, Paulinho. E o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, se manifestou acerca do aterro sanitário do bairro Cidade Salvador. Segundo o parlamentar, o mau cheiro do local atinge várias residências e as reclamações se acumulam. Acompanhe. Senhor presidente, novamente a novela do aterro de Cidade Salvador, não é? Passa um tempo, o mau cheiro diminui, contudo, nos últimos dias tem os moradores da região reclamado bastante
desse mau cheiro que tem afetado toda a região ali da cidade de Salvador, Jardim Santa Marina, Pitoresco, Parque dos Príncipes. Então nós estamos cobrando aqui novamente da Prefeitura medidas efetivas para mitigar a poluição do ar ali daquela região. O mau cheiro é constante. Famílias que fecham as janelas, fecham as portas das suas residências para que o mau cheiro não adentre ao imóvel. Então os moradores vieram até o nosso mandato, fizemos uma reunião na cidade de Salvador para cobrar novamente da Prefeitura qual a solução para resolver definitivamente a questão do mau cheiro lá na cidade de Salvador, ocasionada por conta do aterro sanitário que fica ali nas proximidades do bairro. Muito obrigado, senhor presidente. E mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Agora voltamos a conversar com a nossa convidada de hoje, Débora Neves, que é nutricionista infantil. Débora, agora gostaria também de abordar o assunto da obesidade infantil. Quando que isso se torna um grave problema? Existem parâmetros que você pode até dizer dos pais terem noção, né? Poxa, meu filho está realmente com peso excessivo, preciso levar um profissional ou ainda não, posso tentar resolver. Enfim, se você pudesse falar um pouquinho da gravidade que é, né, a obesidade infantil, e também, a gente estava até conversando um pouquinho antes, você até me disse, né, que tem visto esse problema aumentar, né, com relação aos seus atendimentos, enfim, como você vê essa situação. Então, a obesidade infantil, ela é uma realidade, uma triste realidade no momento, e a tendência é aumentar. Seja pelo estilo de vida, seja pela questão da alimentação, tem crescido bastante. Não é incomum, atualmente, a gente pegar em consultório exames que, se você não colocar a idade do paciente, você acha que é de uma pessoa de 60 anos, tá? Crianças com 10, 11 anos, já hipertensas, já diabéticas, tomando remédio. Então, tem crescido bastante, é alarmante, tá? Precisa se atentar a isso, os pais precisam se atentar a isso. Qualquer dúvida, né? Se você acha que o seu filho está ou não, procure um profissional, procure fazer uma avaliação para que possa ter, né, um acompanhamento adequado, para que possa ver o que está acontecendo, montar estratégias para tentar reverter, né, esse caso. Porque a criança fica sedentária, atrapalha, né, na escola, que aí tem o bullying, a criança fica cansada, não consegue fazer uma atividade física, não aguenta jogar futebol porque fica cansado, né, pelo excesso de peso. E isso vai acarretando outros problemas, né, doenças crônicas que a criança vai levando para a sua vida muito precocemente. Né, que a gente chamava antes as doenças dos velhos, né, a hipertensão, a diabetes, e hoje isso já é uma realidade das crianças, infelizmente. Muito também pela questão de uso de telas, do sedentarismo, de fica ali o tempo todo, não faz uma atividade, não se movimenta. Gente, eu costumo dizer, o básico funciona. Né? Não precisa de nada mirabolante. Faça o básico, se alimente bem, movimente o seu corpo, né? Faça o sangue que está dentro de você correr e funciona. Mas tem que ser também uma persistência, tá? Uma criança que está hoje com sobrepeso, com obesidade, eu costumo falar com os pais assim, olha, ela não dormiu eutrófica e acordou com sobrepeso e obesidade. Foi um caminho que ela percorreu até chegar aqui. Então, a gente precisa voltar este caminho. Então, precisa também de ter persistência. Não é da noite para o dia, não é mágica, sabe? Não é vou na nutricionista e vou emagrecer. O trabalho mais fácil, eu costumo falar que é o meu. Que eu vou chegar lá, vou avaliar, vou prescrever, vou orientar. E aí é colocar em prática, é ter disciplina, vai cair algumas vezes, né? Vou dar aquela escorregada, é normal, né? Falar, vou jacar hoje, né? Aquele famoso... Vai acontecer, e o dia que acontecer, não chuta o balde por completo, né? Deu vontade de comer um doce, vai lá e come aquele docinho e volta para a rotina. Porque o rigor demais também, como eu falei, né, anteriormente, gera compulsão. Então, a gente precisa ter o equilíbrio, precisa trabalhar a mente também. Muitas crianças hoje estão ansiosas e comem por ansiedade. Então, precisa ter esse cuidado completo. Ver a criança, ver o indivíduo como um todo. Não segmentar, sabe? Só a nutrição.
ou só a atividade física, ou só a saúde mental. Não, vamos ver o indivíduo como um todo e atuar e intervir com práticas integrativas como um todo. Legal, e uma coisa bem importante que você até comentou, que muitas vezes a gente vê a pessoa no físico, né? Poxa, aquela criança está com sobrepeso, ou está obesa mesmo. Mas você até comentou que o exame reflete isso. E aí que é outra coisa, né? Que é a saúde interna, né? Dos órgãos, enfim, do funcionamento do organismo. E é algo que a gente muitas vezes não vê, né? E também tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa avaliar. Não é só peso, tá? A gente avalia composição corporal. Às vezes, a pessoa tá ali com um peso que você vai jogar talvez no IMC, e que essa formulainha que todo mundo faz aí, né? Meu IMC, você joga lá no IMC, o peso deu sobrepeso. Mas quando você vai avaliar a composição corporal, não é. Músculo também pesa, né? Gordura pesa mais também que gordura, pesa. aliás, Isso. né? É a questão do volume, né? Às vezes 1 quilo de gordura tem um volume maior do que 1 quilo de músculo. Então, mas ele também pesa. Sim. Então, precisa avaliar a composição corporal, muito importante também. A gente não tem visão de raio-x, é importante também fazer exames bioquímicos, né? Saber como que tá os nutrientes, como que tá aí toda a parte bioquímica do paciente, para que a gente possa, quando necessário, também entrar com uma suplementação que vai dar um aporte. Legal, e como sempre, né, a gente recomenda, caso algum pai, mãe responsável, né, se veja numa situação como essa, ou precisa, né, de uma avaliação, leve a um profissional, né, Débora? Sempre é importante ali o acompanhamento de um profissional capacitado que vai entender, cada caso é um caso também, né? Vai olhar essa situação com outros olhos, né? Com certeza. Procurar ajuda, gente. Sempre procurar ajuda. Não queira dar conta de tudo sozinho, não queira resolver tudo sozinho. Muito cuidado com informações, né, de Google, de Instagram, de pessoas que às vezes você não conhece, não sabe se a pessoa tem, né, a capacidade, a formação técnica para estar ali divulgando. A gente sabe que hoje o Instagram é uma vitrine, né, todo mundo está lá, mas muito cuidado com essas informações, com essas dietas malucas, com essas conduções que às vezes não tem fundamento e a pessoa vai por desespero, né, entrando naquilo, e procurar ajuda sempre. Sim, o recado está dado, como sempre, né? Os consultórios aí estão aí, os médicos estão aí, os nutricionistas para nos ajudar. Débora, eu vou pedir licença a você, logo mais voltamos a conversar, porque a Suzano está com inscrições abertas para a nova formação de pessoas com deficiência, os PCDs, aqui em Jacareí. Com 16 vagas disponíveis, a qualificação faz parte do programa Somar da empresa, realizado em parceria com o Instituto Evaldo Lodge e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e tem como objetivo formar pessoas com deficiência para atuarem no setor. As inscrições seguem abertas até o dia 6 de junho, exclusivamente para PCDs, e devem ser realizadas pelo site ms.iel.org.br, assim como você confere aí na sua tela. E mudando de assunto, a Anhanguera Jacareí realizou a segunda-feira de empregabilidade. O evento ofereceu dicas e cursos sobre o mercado de trabalho, além de oferecer mais de 500 vagas de estágio e trabalho. Veja como foi na nossa reportagem. Em um mundo cada vez mais competitivo, buscar a primeira ou uma nova vaga de emprego pode parecer um grande desafio. Pensando nisso, a Faculdade Anhanguera realizou a segunda-feira de empregabilidade no último dia 30. O evento foi aberto ao público e reuniu estudantes, trabalhadores e agências de emprego. Então, o objetivo principal é com que a comunidade, no modo geral, que estão em busca de recolocação de emprego, de busca da primeira oportunidade, elas tenham essa oportunidade de ter um bate-papo mais informal com as agências de emprego e quebrar aquele gelo ou entender como é um processo de recrutamento e seleção e também se candidatar às vagas. Então, o intuito hoje, o objetivo hoje aqui é estreitar esse laço entre as agências de emprego e a comunidade e a faculdade. Os programas de estágio são uma grande oportunidade para os estudantes terem a sua primeira experiência profissional. Gisele destacou a importância da participação dos alunos nessas iniciativas, tanto para o aprimoramento profissional quanto para o pessoal. O primeiro passo, eles precisam se interessar, né, se cadastrar, né? Então nós temos aí a nossa plataforma hoje de modo digital, onde eles conseguem se cadastrar. Na nossa plataforma do CIEE, nós temos aí cursos gratuitos, né, do saber virtual e também o Google Atelier, que traz para ele fundamentos sobre o marketing digital, que está tão atual nos dias de hoje.
Ela também ressalta que os programas de estágio são para todas as idades. Nós costumamos às vezes falar, né, sobre jovens, mas são todos os estudantes, né? Desde que ele esteja estudando, frequentando as aulas, ele pode fazer o cadastro e concorrer às oportunidades de estágios. Nos últimos anos, as empresas têm mudado o processo de procura de novos trabalhadores. Vanessa ressaltou a importância dos candidatos estarem atualizados a esses novos meios de recrutamento. Mudou bastante coisa. Os currículos, a maioria das empresas não estão recebendo mais, né? É um cadastro que é feito na plataforma, então é bem importante os candidatos se prepararem com isso. A carteira de trabalho hoje já não utiliza muito a física, já seria a carteira de trabalho digital, então pelo aplicativo a pessoa consegue ter esse acesso. A entrevista de emprego é uma das fases mais importantes do processo de contratação. Ela também dá dicas aos candidatos sobre essa etapa. E as dicas, assim, da responsabilidade mesmo, honestidade, né? Do candidato, ele procurar ser ele mesmo nas entrevistas, né? Às vezes se preocupa de repente, se preparar, de como se apresentar na entrevista, mas ele sendo ele mesmo, ele vai conseguir passar bastante coisa para o selecionador e tem tudo para dar certo para uma vaga. Além de apoio e dica aos visitantes, a feira também chegou a oferecer mais de 500 vagas de emprego e estágio. Hoje nós temos muitas vagas de emprego, mas nós temos poucas pessoas qualificadas para essas vagas. A gente vê que hoje o nível de desemprego ele é alto, mas a busca por profissionais qualificados também é alta. Então existe uma falta de qualificação, às vezes, de parte das pessoas que buscam as vagas. Hoje a nossa maior demanda é para a área industrial, tanto produção, área administrativa, tá? Então temos diversas vagas mesmo, é bem diversificado. Muito bem, voltamos agora a falar com a nutricionista infantil Débora Neves. Débora, estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Já adianto agradecendo a sua participação. Bom, deixo em aberto para você deixar algum recado final e, se puder, alguma dica também aos pais, né, de como lidar com essa introdução alimentar, com também os desejos da criança, enfim, um recado final acerca desse tema, que foi muito bacana, um programa muito informativo, né, com relação à saúde alimentar, à introdução alimentar, enfim, ao bem-estar das crianças. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, a introdução alimentar é baixar a expectativa, né? A criança está aprendendo, né? Até 1 ano ela é lactente, que quer dizer que o leite ainda é a principal fonte de energia para ela. Então, vamos ter calma e fazer a parte de expor a criança aos alimentos. Dicas para as crianças comerem melhor, para os maiorzinhos, gente, levem as crianças para a cozinha. Chamem elas para fazerem um bolo, chamem as crianças para fazer alguma preparação, em momentos descontraídos. Não fique naquela pressão de prova, mas não. Deixa as coisas, né, fluírem. Vamos fazer um bolo com a mamãe, vamos fazer um piquenique no parque, crie oportunidades para expor essa criança a alguns alimentos que você queira, a coisas diferentes e leve para a mesa leveza. Isso é muito importante. Hoje as famílias às vezes vão para a mesa também e estão todas o quê? No celular. Estão comendo ali no celular, o pai está no celular. Não, come menino! Não leve, né, leveza para a mesa, faça do momento da refeição. Eu sou mineira, né? Um bom mineiro, tudo acontece na cozinha, né? Regado a muito pão de queijo e cafezinho. Então, assim, leve essa leveza para a mesa. Chame as crianças para a cozinha, crie estratégias, procure ajuda profissional. Isso faz diferença, isso cria memórias, tá? Não é que tem que... Nós vivemos em um mundo onde nós estamos expostos a muitas coisas. Equilíbrio, moderação, é sempre a palavra-chave. Tenha equilíbrio, tenha moderação. Crie boas memórias. Quem não tem uma boa memória de um bolinho que a avó fazia, né? Que às vezes nem era saudável, mas é uma boa memória. Mas nós podemos também criar memórias de coisas saudáveis. Vamos fazer uma salada de fruta. Permita que as crianças conheçam as frutas, conheçam os alimentos, pegue, toque, interaja. Tem pais que têm medo, né? Vai se cortar. Obviamente, sempre sob supervisão. Não é para deixar a criança sozinha na cozinha. Mas permita esses momentos, faz diferença. Legal, muito bem, excelente. Muito obrigado, Débora, pela sua participação. Dicas valiosas, tirou algumas dúvidas também, né, acerca de paladar infantil, enfim. Acho que foi um programa muito enriquecedor com relação a esse tema. E, claro, deixo até as portas abertas para você voltar em uma nova oportunidade. Obrigada. Muito obrigado.
A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço, um excelente fim de semana e até mais.